Na manifestação de Jesus Cristo como Filho de Deus, temos visto no Evangelho de Marcos, aprendemos muito. Esse Jesus que é o Cristo, que é o Messias prometido, que é muito mais do que um rabi, que um profeta. Ele é o Filho de Deus, o Messias prometido, que tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre as enfermidades, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre a nossa vida. Ele fala e ele prega com toda a autoridade. E é nessa expectativa que o povo estava da chegada do Messias. E Marcos nos apresenta esse Jesus assim, como aquele que veio da parte de Deus, porque é o próprio Deus, e manifestou a sua graça, curando, salvando, perdoando. E isso é maravilhoso quando olhamos para o Antigo Testamento, ao observar esse anseio, essa necessidade que o povo tinha da chegada do Messias, da chegada do Redentor, daquele que realmente resolveria o nosso problema com Deus, que é o problema real e substancial da nossa vida. Não estou desvalorizando os problemas que eu e você enfrentamos no nosso cotidiano, mas eu quero destacar que o real problema da minha vida e da sua vida foi, se não o é ainda, foi com Deus. E Jesus veio resolver essa questão. E é por isso que a nossa vida é uma expressão de louvor, de adoração, de engrandecimento a Ele em todo momento, porque é tudo o que temos. Se formos analisar, e não temos nada essencialmente a que nos apegar, senão aquilo que Deus fez através de seu Filho, Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 35, que vai falar um pouco dessa expectativa da chegada desse santo de Deus, desse caminho que deve ser trilhado por esse povo, em confiança, em fé, em perseverança, em alegria, porque é o caminho preparado pelo próprio Deus. Isaías 35. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva como canas e juncos. E ali haverá bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele mais os remidos por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Esse texto não pode ser interpretado adequadamente sem pelo menos uma ideia do próprio capítulo anterior, que é o capítulo 34, que é um contraste muito claro. No 34 ele vem falar da espada de Deus, com a gordura dos rins, que vem para trazer juízo ao seu povo, ao povo que ele
decidiu destruir. É tão dura a mensagem do capítulo 34, mas no capítulo 35, ele não deixa espaço e ele vem trazer essa esperança. Mesmo diante do julgamento, ele traz a ideia do julgamento, mas a finalidade do julgamento trazendo a salvação de Deus. O julgamento para o povo de Deus, ele não é delimitado, ele não é necessariamente designado a trazer simplesmente a morte, mas ele tem um propósito claro de restauração e da glorificação do próprio nome de Deus. Por isso esses dois capítulos 34 e 35 estão um do lado do outro para mostrar o Deus que manifesta o seu juízo é também o Deus que manifesta a restauração, que tem um caminho preparado para o seu povo trilhar de retorno para ele. Esse capítulo 35 é um caminho de retorno. Ele está chamando, prometendo que o seu povo vai voltar. É o contexto do cativeiro. Deus havia levantado nações para destruírem o seu povo, os babilônicos, os assírios, tanto sofrimento que o povo vem passando, sua terra desolada, destruída, os portões queimados, mortes, povo retirado da terra, a terra infrutífera. Agora há uma promessa que após esse juízo, esse povo vai voltar. E esse povo verá a bondade e o amor de Deus nessa restauração, dessa tríade que eu tenho falado constantemente. Deus que tem uma terra e que tem um povo. E os três, quando estão em harmonia, há a manifestação do amor, da graça e da glória de Deus. Esse capítulo está dentro desse contexto. Mesmo diante do juízo e da circunstância de sofrimento, há o levantamento do profeta para falar que Deus tem algo melhor no porvir. Deus trará algo melhor, Deus trará uma bênção. E a beleza desse capítulo é exatamente exaltando como Deus vai trazer, vai transformar aquilo que é morto, aquilo que é seco, em algo cheio de vida, algo cheio de flores, algo cheio de beleza, exatamente porque esse é o propósito dele para o seu povo. Portanto, o caminho santo do seu povo. Deus tem um caminho santo para nós. Nós não somos nômades, nós não estamos aí simplesmente trilhando um caminho sem um objetivo. Nem mesmo Abraão foi. Quando Deus o chamou, mesmo que ele não soubesse, Deus tinha claramente uma terra preparada para ele. Deus tinha um propósito, um desígnio onde ele chegaria ali. Nós também, mesmo desconhecendo os caminhos que estamos passando ou que passaremos, sabemos que Deus tem um propósito santo, que é, por meio do seu Filho, vivermos eternamente com Ele e glorificá-lo com toda alegria e júbilo. Esse é o nosso fim, mesmo que as circunstâncias sejam tão doloridas e difíceis. Esse capítulo 35 nos traz a ideia do caminho santo de Deus para o seu povo. E diante desse caminho santo, ele nos ensina, em primeiro lugar, que devemos ter perseverança. Você pode acompanhar comigo do verso 1 ao verso 4, há essa ideia clara. Ele começa nos trazendo essas figuras naturais, depois ele vai falar da figura humana, da restauração humana, mas ele vai falar dessa restauração da terra, dessa natureza. E ele utiliza de uma figura muito interessante, que é o deserto, tão conhecido no contexto ali do Oriente. Para nós nem tanto, mas para eles é um contexto claro. E aqui não se sabe se ele está falando do deserto do norte, do deserto do sul, até mesmo porque os dois reinos já haviam caído, já estavam diante do juízo de Deus. Então não necessariamente o reino do norte ou o reino do sul. O versículo 2 nos dá um pouco da ideia do reino do norte, mas no versículo sul, quando se faz menção a Sião, no versículo 10, ele está falando do reino do sul. Então a ideia clara, quando se fala de deserto, ele está nos trazendo essa ideia dessa perseverança desse povo em continuar a passar por esse momento que Deus chamou o seu povo para passar, porque ele tem um desígnio final para o seu povo. Portanto, esse povo deve, em primeiro lugar, perseverar. Esse capítulo inicialmente nos traz a ideia de que o caminho que Deus tem para o seu povo
exige de nós ou nos conduz à ideia de perseverança. O profeta está chamando o povo a perseverar no Senhor. Mesmo que o deserto aqui, numa questão geográfica, ele está falando claramente desse retorno do povo que passaria ali entre a Mesopotâmia, no retorno para a terra prometida, e assim continuasse, desse seguimento ao projeto de Deus ao seu povo, a uma terra santa, onde Deus sustentaria o seu povo. Esse povo estava fora, deveria cruzar a Mesopotâmia e voltar para o deserto. Só que esse caminho de volta por esse deserto, que é seco, como o texto nos diz, que nos mostra que é cheio de chacais, que é um lugar perigoso, que é um lugar de fácil morte, será um lugar onde eles se alegrarão. O deserto e a terra se alegrarão, exultará, florescerá, júbilo, vai ter cor, narciso, a ideia de cor, de alegria, vai ser um lugar vistoso, porque Deus está preparando o seu povo para retornar de forma vistosa. Essa volta vai ser gloriosa. É claro que isso cabe num contexto claro da própria nação. Podemos entender que realmente deveriam voltar para a terra prometida, mas isso num contexto espiritual é muito mais amplo esse entendimento. O entendimento de que em Adão e em Eva nós saímos da comunhão com Deus, mas em Cristo nós somos chamados a voltar e somos conduzidos nesse retorno. E esse retorno, por meio de Cristo, não é um retorno amargo, mas é um retorno alegre, é um retorno vistoso. Nós estivemos exilados em nossos próprios pecados, mas em Cristo fomos libertos. Mesmo que o texto nos fale de um contexto imediato para a nação de Judá que retornou, um contexto amplo chama todos aqueles que eu li no começo, do nosso culto, quando se fala lá em Romanos capítulo 8, fomos enxertados. Não somos judeus, talvez não tenha ninguém aqui dessa etnia, mas nós somos enxertados, porque a graça também nos alcançou e nos conduziu. Nós não somos salvos pela questão sanguínea, pela nossa descendência, porque nós somos descendentes em Cristo Jesus. É aquele sangue que nos purifica de todo pecado. E é tão maravilhoso vermos neste entendimento esse processo de salvação, de chamada desse povo que vai retornar à presença do seu Deus, que vai adorá-lo, que vai bendizê-lo e que vai viver eternamente com o Senhor. Esse é o ambiente do povo de Deus, o ambiente que reflete a alegria da esperança. Mesmo o povo subjugado em uma outra terra, sofrendo as consequências dos seus pecados, do pecado da nação, o profeta está trazendo a palavra de Deus para que esse povo se fortaleça no Senhor, para que esse povo persevere, porque Deus tem um propósito para o seu povo. Deus virá a socorrer o seu povo. E o profeta nos dá a ideia clara de que o deserto vai explodir em flor, em alegria, como diz o versículo 2, nos trazendo esse júbilo. Eu tive a alegria quando lendo esse texto, lembrando, não vi tantas flores assim, mas Olambra é uma cidade linda, de beleza exuberante, e como é bonito, como nos dá a ideia alegre ver aquelas cores das flores, mesmo que me falaram que em outros meses ainda é muito mais bonito, mas como nós que não conhecíamos, ficamos felizes de ver a beleza daquilo, as cores, nos trazendo a ideia de vida, de uma terra que dá o seu fruto, que é equilibrada e que dá essa beleza aos nossos olhos. O retorno que Deus está chamando o seu povo é um retorno de transformação. Aquilo que era sinal de morte, que era um sinal de perigo e de sequidão por causa dos nossos pecados, agora é um sinal de beleza, de primavera, de floresta, de flores, de alegria. Quando se usa aqui os cedros do Líbano, com toda aquela pomposidade, a sua grandiosidade e a sua força, está refletindo a ideia da glória de Deus.
O profeta é chamado a usar essa ilustração da natureza como um reflexo da glória de Deus. Nós não olhamos para a natureza e simplesmente ficamos felizes simplesmente porque ela é bela, mas porque ela está refletindo a glória daquele que a criou. Então nós estamos caminhando muito mais do que simplesmente uma contemplação da existência de algo, mas nós entendemos o propósito daquilo que existe e daquele que fez, e nós adoramos adequadamente aquele que merece a glória pela existência dessa beleza. O profeta está chamando o povo a perseverar. Vocês verão algo inimaginável, a beleza e a glória de Deus manifesta na natureza, e a beleza e o esplendor e a glória de Deus, que é quando encontramos a salvação por meio de Jesus Cristo. Devemos perseverar. Independente das circunstâncias que passarmos, pertencemos ao Senhor. E sabemos que em Cristo tivemos um encontro maravilhoso, e que mesmo diante de um deserto, Ele vai nos conduzir diante da sua graça, diante do seu amor, a passarmos por toda a circunstância, para no final glorificarmos e exaltarmos o seu nome. Não somos chamados a fraquejar, como nos coloca o texto: fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Está lá as dúvidas, as dificuldades na cabeça, aqueles que estão desalentados de coração. Ele usa a mesma expressão que ele usou para Josué, mesma expressão: sede fortes, não temais, fortalecei-vos. Toda essa ideia aqui é a mesma expressão ele utilizada para que Josué conduzisse o povo para a terra prometida, que o povo ainda não conhecia, mas o povo deveria adentrar. Agora ele está utilizando a mesma questão para o povo voltar para essa terra. Sede fortes, eu estou com vocês, eu vou conduzir vocês. Nesse contexto de medo, de corações aí desalentados, com tanto sofrimento, o povo se sente afetado nessa capacidade de acreditar, de servir e de trabalhar para esse Deus que é o seu Senhor. Por isso aqui o profeta está trazendo a mensagem de Deus ao seu povo, para que seu povo não perca o foco, o encorajamento adequado desse retorno dessa jornada. Há uma nova jornada. Foi uma jornada de juízo, agora é uma jornada de restauração. E dentro dessa ideia, o povo é chamado a ver as belezas daquilo que Deus construiu nesse novo relacionamento, nessa restauração desse relacionamento do seu povo com o seu Deus. E não só isso, Deus não só promete a beleza desse caminho de volta, que nós entendemos claramente em Cristo, mas Ele promete também a vingança. Nós bem sabemos, como dizem Romanos, que a vingança não pertence a mim, não pertence a você, mas a vingança pertence ao Senhor. E somente quando Deus julgou os inimigos do seu povo, a sua salvação em toda a sua plenitude é destacada a glória de Deus. Faltava isso. De certa forma, por mais que o povo merecesse o juízo de Deus, Deus levanta uma nação ímpia para humilhar o seu povo, para colher as consequências do juízo. E esse povo é ofendido, é ultrajado por essa nação, e essa nação pagará por isso. É isso que Deus está falando. Deus manifestará o juízo. Então, mesmo diante de circunstâncias de injustiça, Deus promete ser o vingador. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Quem vai vos salvar é o Senhor. Quem fará justiça é o Senhor. Então não percam tempo nutrindo em seus corações o ódio, sentimentos de mau agouro, sentimentos que consomem a nossa vida. Utilizem o vigor e a sua vitalidade na esperança clara de perseverança. Não gaste a sua energia com o que é ruim, mesmo estando num contexto ruim. Gaste a sua energia na esperança da manifestação da glória desse Deus. É isso que o profeta está chamando o seu povo, a tirar os olhos desse sofrimento e a tirar os olhos desse rancor tão
iminente ali ainda, né? Dessa dor tão aguda ainda, desse sofrimento. Tire os olhos disso e voltem os olhos à esperança daquilo que Deus fará, porque esse é o caminho que eu preparei para vocês. Esse é o contexto, esse é o chamado de Deus que levanta o seu profeta a fazê-lo. E assim nós também somos chamados dentro dessa realidade de justiça. Perseverem no Senhor. Cada um de nós tem um contexto distinto, separado de sofrimentos, que poderíamos argumentar a razão de sermos o que somos. Nós somos o que Cristo fez de nós. Falamos isso nessa manhã. A minha e a sua identidade agora não é limitada pela nossa etnia, pela nossa cultura ou pelas nossas decisões. A minha identidade agora é o caráter de Cristo. É nele que vivemos. E é nele que perseveramos. E é nele que devemos continuar a caminhada. Ele nos chama assim, na beleza dessa transformação da morte. Persevere. Persevere no Senhor. Em segundo lugar, o caminho santo do seu povo, glorifica a Deus, traz a restauração. Nós observamos aí a partir do versículo 5, tão claramente, aí ao versículo 7, essas referências à cegueira, à surdez. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Ele está contrastando os capítulos anteriores, que falava de morte, que retratava a destruição, que retratava o juízo de Deus. Então, cego, surdo, aleijados, coxos, toda a ideia da consequência do pecado, da própria manifestação do juízo de Deus, através dessa guerra, através dessa desolação que a nação sofreu, da consequência do próprio pecado. E ele está falando exatamente nesse contraste. Vai acontecer o contrário, vai acontecer a restauração. E quando lemos os evangelhos, não nos é explícito o que Deus fez ao curar cegos, coxos, mudos, surdos, trazendo vida aos mortos. Jesus é quem faz isso, é Ele quem restaura o seu povo. O caminho santo de Deus para o seu povo é um caminho de restauração. Aquilo que se perdeu por causa do pecado será restaurado pela sua graça e pela sua misericórdia. Os antigos, eles não construíam estradas nos desertos, porque ninguém gostava de passar pelo deserto. Quem passa pelo deserto está passando porque está fugindo, porque não é um caminho agradável. E Deus está falando aqui que Ele vai construir um caminho no meio do deserto de restauração e de volta. Esse caminho que é tão ruim será um caminho bom, porque é um caminho preparado por Deus para estes que são separados por Ele. Há uma clara analogia aqui do Êxodo, quando o povo saiu do Egito para a terra prometida. Aqueles 40 anos não foram 40 anos necessariamente agradáveis, foram anos de sofrimento, mas foram anos na dependência do Senhor, onde foram sustentados, alimentados por esse Deus, que tinha um propósito para o seu povo. Esse povo que cruzou o deserto para a terra, depois foi tirado da sua terra, cruzando o deserto de novo. Agora esse povo vai voltar de novo. E esse caminho, essa última vez, esse último trajeto, é o caminho que deve ser feito em Deus e em Cristo. Esse capítulo 35 não está se remetendo tão somente ao contexto desse retorno de Israel, mas é o contexto daqueles que pertencem ao Senhor. Essa mensagem também é para nós, não é só para aquele povo naquela época. Nós retornamos a Deus mediante Jesus, mediante a sua glória. Ele destina esse povo que é santo, nesse caminho santo, nessa caminhada sagrada, ao retorno. Não mais um retorno simplesmente de um povo que vai cumprir um cerimonial. Nas caminhadas orientais era assim, tinha gente que não podia passar, porque era considerado impuro.
E as pessoas não aceitavam cruzar com pessoas que eram consideradas impuras. Então eles tinham que ficar fora daquele caminho. Não era permitido a eles trilhar aquele caminho, porque é o caminho que levava ao templo, porque era o caminho que levava o povo a cumprir os seus ritos. Eles não deveriam passar por ali, porque poderia trazer contaminação para aqueles que prestariam o seu culto. Então eles não poderiam prestar o culto, então era evitado. É nesse contexto que Deus está falando que quem vai passar por esse caminho é aquele que é santificado. E aí ele diz o texto claramente: os resgatados, os salvos, os remidos por ele passarão por esse caminho santo preparado pelo próprio Deus, porque foram restaurados por Deus, pelo nosso Senhor. É dentro dessa figura clara, não só de uma visão física, mas espiritual também. Ele abriu os nossos olhos, ele desobstruiu os nossos ouvidos, para vermos o nosso Salvador e ouvirmos a sua palavra. É isso que ele fez. E é isso que nos é mostrado nos evangelhos, dentro desse contexto. Jesus é o cumprimento dessa passagem, dessa promessa tão clara. Não podemos e não devemos ficar com medo de passar pelo deserto, porque o nosso Deus também é Senhor do deserto. Não será a falta de água, ou os coiotes, os chacais, ou as cobras, ou seja lá o perigo que estiver reservado, que vai nos impedir, nesse caminho santo, separado por Deus, que nos restaurou em Cristo Jesus, a nos conduzir a chegar à terra prometida. Ele nos restaura, ele não simplesmente nos santificou e nos preparou, mas ele nos conduz dentro dessa perseverança a continuarmos. É ele quem nos fortalece. Então o povo deveria estar confiante nesse claro chamado do Senhor a passar por esse caminho santo de glorificação ao nome de Deus. Esse é o contexto. Por isso ele fala que a areia embraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciais de água. O deserto não tem isso. Naturalmente não tem isso. Alguns contextos onde há o degelo e aí desce a água, então há momentos em que passa isso, mas não é o contexto natural do deserto e nem constante. Mas o que Cristo tem preparado para nós é a transformação. Quando ele restaura até aquilo que não tem por si mesmo condição de manifestar isso. E a terra, quando é restaurada, ela conduz o seu povo a viver a plenitude de Deus. O único sinal de vida no deserto era o chacal, era o lobo, era aquilo que poderia trazer a morte. E Deus está falando que ele vai fazer surgir no deserto a vida. É ele que está prometendo. E esse povo desalentado, sofrido, cego, surdo, coxo, por causa da guerra e por causa do pecado, deveria ter a esperança de que a restauração viria. Irmãos, como podemos viver sem esperança? Como podemos continuar sem saber que existe algo maravilhoso, produzido pelo próprio Deus, para aqueles que são seus, separados para o uso exclusivo da sua glória? Ele nos chamou para isso. Por isso não devemos nos desanimar. Por isso as circunstâncias não são capazes de nos fazer parar. Porque a caminhada é preparada pelo próprio Deus e é Ele quem nos sustenta, quem nos restaura e nos dá condição de trilhar o caminho que Ele nos chamou. Por isso, quero concluir do verso 8 ao verso 10. E ali haverá bom caminho. O caminho que se chamará o caminho santo. Só há um santo, só há um Senhor, que foi a providência do próprio Deus, enviando o seu Filho para ser santo no nosso lugar, e a partir daí nos fazermos santos. E é por Ele que o imundo não passará, porque em Cristo nós não somos mais imundos, pois será somente para o seu povo, quem quer que por Ele caminhe,
não errará, nem mesmo o louco. Não haverá. Aquele que é chamado, ele será transformado e ele será conduzido em santidade, em um caminho santo, preparado pelo próprio Deus. Esse é o chamado do nosso Deus. Essa terra que era deserta, que não era apropriada para um caminho, que não era apropriada para a construção de uma estrada. Ninguém faria uma estrada ali, porque ninguém quer passar por ali. É ali que Deus vai fazer o caminho da manifestação da sua glória e do seu poder. E as vidas santas passarão por ali e viverão plenamente aquilo que Deus tem preparado para si. Irmãos, há um entendimento claro de que esses resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos, com júbilo, com alegria eterna, coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Ainda vivemos em tristeza, ainda gememos em sofrimento, mas há a esperança clara de que devemos perseverar, porque haverá um encontro com Cristo onde nos restaura, e haverá plenamente isso nos conduzindo a vivermos eternamente com Ele. Essa é a esperança que tem nutrido o meu coração. Muito mais do que ganhar muito dinheiro, muito mais do que sermos bem-sucedidos nos nossos planos, no nosso trabalho, que devemos fazê-lo sim com todo empenho, mas é a esperança de que esse Jesus que nos foi apresentado pelo Espírito Santo de Deus, um dia o veremos face a face. Já pensou nisso? O que você vai fazer quando ver Jesus? Não sei se eu vou cair, se eu vou ajoelhar, chorar, eu sei que eu vou. Mas o que eu vou fazer? Enquanto eu aguardo isso, eu tenho que estar alegre, eu tenho que ter esperança, eu tenho que ser restaurado, porque Ele me fez isso. E Ele está me preparando para esse encontro. E por isso eu não posso desonrá-lo. Eu não posso viver amargamente. A amargura não pode tomar o meu coração. O contexto do povo ainda era pior do que o meu e o seu. Eles estavam numa terra estranha, sendo escravizados. Não que não sejamos escravizados, no nosso país. Nós não vamos entrar nesse ponto. Mas nós sofremos, e aquele povo está sofrendo ainda muito mais, um jugo ainda muito mais pesado que o nosso, eu garanto. E ainda assim esse povo é chamado a se alegrar no Senhor e a exultar e bendizer o seu nome. O que é maior do que a promessa de Jesus sendo apresentado como seu Redentor e Salvador? Nem se achará nele, mas os remidos por ele, aqueles que foram remidos, que foram comprados, que foram restaurados, é que trilham esse caminho. Meu querido, que não haja dúvida no seu coração naquilo que Deus fez, te apresentando seu Filho como seu Redentor. E que você, debaixo dessa convicção, fortaleça suas mãos, fortaleça os seus joelhos, como é dito aqui, e continue a caminhada que Ele te chamou, perseverando na promessa, porque vai chegar o último dia, onde a alegria será plena, não vai haver choro, não vai haver tristeza, não vai haver gemido, e a nossa alegria será em contemplar o nosso Senhor e Salvador. Então não permita que, por mais que as circunstâncias agudas de sofrimento que estão ao nosso redor, que nos tem causado tanto transtorno, nos impeça de parar e olhar acima e além, e vislumbrarmos a glória de Deus no seu Filho e nos salvar. Essa é a terra que Ele nos chamou para viver. É nessa terra que viveremos, com um Senhor, com um Salvador, que será adorado e glorificado para sempre. Que essa semana para você seja diferente do que a que passou, pela convicção daquilo que Jesus fez por você, que Deus fez em Jesus. E assim, eu tenho o privilégio de ouvir o seu testemunho, e outros também, do quanto Deus fez por você, e de como você tem sido fortalecido por Ele, até o fim. Que Deus faça isso na sua vida, no nome de Jesus. Amém. Pai de amor, nós te exaltamos e bendizemos,
essa felicidade que o profeta está chamando o povo a viver, essa alegria, não está nas circunstâncias, não está no dinheiro, não está no status, nem naquilo que eles poderiam usufruir naquele momento, ó Deus, mas está na esperança clara da promessa e do cumprimento, que o Senhor salva, que o Senhor restaura o seu povo, que o Senhor tem um caminho para trilharmos, e o final desse caminho não é de morte, não é mais de sofrimento, não é mais de juízo, mas é de restauração. Que perseveremos nesse caminho, ó Deus, uma força que só o Senhor tem para nos dar, e que juntos tenhamos a alegria de compartilhar dos grandes feitos do Senhor, em nos sustentar, em nos fortalecer, e dizer para quem quiser ouvir, que eu só estou de pé, e ainda só estou caminhando, porque é o Senhor mesmo quem tem me sustentado, porque é o Senhor mesmo quem tem me conduzido a chegar até o final, e assim a alegria encha o nosso coração de júbilo, porque somos esses santos chamados a andar nesse caminho santo, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Ora, igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com vocês, amados, que durante toda a semana destaquem o poder e a glória daquele que o redimiu. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, vamos louvar o Senhor mais uma vez.